Fala galera, beleza? Arthur Manson aqui e hoje, depois de quase 3 anos de triciclo, vou responder algumas perguntas que eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram e aí surgiram algumas dúvidas que eu achei pertinente e vou falar para vocês. Então, vamos começar. Para quem não segue o Instagram ainda, @motos e trikes. Então vamos lá, primeira pergunta: se arrependeu de ter comprado um triciclo? Então, vou mostrando durante o vídeo algumas imagens dele e não é que a gente se arrepende, mas o triciclo não é uma coisa que a gente utiliza todos os dias, toda hora, a todo momento. O triciclo é para momentos específicos. Ele, por ser maior do que um carro, fica dificultoso a gente acabar fazendo estacionar em alguns locais. Ele, por ser aberto e ficar como no trânsito de um carro, você pega a chuva e fica parado no condicionamento. Então, assim, hoje em dia eu vejo triciclo mais para você dar uma volta, para você dar uma curtida, não para você usar no dia a dia, para trabalho e coisas assim. Então, não me arrependi, mas você não pode ter só um triciclo. E tem outra pergunta que eu vou falar dessa questão de não ter apenas um triciclo. Então, não é uma questão de arrependimento, mas é uma questão de que você não pode, na minha opinião, ter só um triciclo para trabalhar, para às vezes fazer algumas correrias do dia a dia. O custo para manter um triciclo é muito alto? Não, não é se você tiver a sorte de comprar um triciclo em bom estado. Esse daqui é uma mecânica Volkswagen 1600, então não é um alto custo. O difícil é achar quem mexa, e hoje em dia está difícil você achar peças à pronta entrega, em lojas e tudo mais, mas você consegue comprar facilmente na internet. O custo é o custo de um Fusca, digamos assim. Você não precisa ter rios de dinheiro, mas também não vai ser super barato. E eu digo assim, hoje em dia nenhum carro é super barato, então uma média para eu manter um triciclo desse, acho que você ganhando aí R$1.500 por mês, você consegue manter tranquilamente um carro antigo. Isso falando da mecânica Volkswagen, que é uma das mecânicas mais baratas. Se você partir para outras mecânicas, tipo, já tem motor AP, ou alguns motores, sei lá, tem triciclo com motor de Subaru, com motor de caminhão até, então daí já seriam mais caros. Mas esse daqui, que seria o mais barato que você vai encontrar, eu diria que não é um custo alto. É muito mais barato do que eu manter uma Harley Davidson, que eu também tenho. Então o triciclo hoje em dia é mais barato no meu caso do que a moto. Pensa em trocar ele por outro mais novo. Esse daqui, o ano de fabricação dele é 2008, mas o motor já é lá da década de 70, de 80. Então, não penso em trocar, mas estou atualizando ele aos poucos, né? Como já coloquei injeção eletrônica, como mudei muitas coisas de cabeamento, coloquei acelerador na mão, fiz alguns upgrades de roda, coloquei rodas maiores, rodas melhores. Então, assim, aos poucos a gente vai melhorando ele, mas não vejo a necessidade de pegar um motor Fox ou algum triciclo 0 km no momento. Então, não, minha ideia não é trocar esse triciclo por um mais novo, é sim ir melhorando ele ao longo do tempo. Recomenda ele para quem não pode andar de moto. Se você tem algum problema físico, se você não consegue às vezes mais aguentar uma moto, né, na hora de estacionar, na hora de dar ré, sim, eu recomendo, porque ele você não tem a questão do equilíbrio, né? Como eles são 3 rodas, você tem praticamente, né, total controle da situação. Agora, se você tiver alguma deficiência, algum problema na perna, que você não possa apertar a embreagem, não possa frear, você vai ter que adaptar ele para fazer tudo isso na mão, mas é super possível. O meu, os comandos são no pé, então acelerador, embreagem, freio é tudo no pé. Então você, se tivesse algum problema na perna, não poderia também pilotar, no caso, o meu triciclo. Mas daí isso é muito fácil de adaptação, você consegue facilmente levar em alguém para que ele adapte para embreagem, freio, todos os comandos como se fosse uma motocicleta na mão. E vice-versa, se você tem algum problema que você não consiga forçar a mão, você pode tranquilamente adaptar tudo para o pé. Mas lembrando que você na mão teria que ter essa questão da firmeza, porque sim, ele é muito pesado na hora de você fazer as manobras, né, principalmente na hora de estacionar ele. Quantos quilômetros ele faz por litro? Hoje o meu triciclo está fazendo cerca de 10 a 12 por litro depois que eu coloquei a injeção eletrônica. Antes ele fazia de 9 a 10, ele ficou um pouco mais econômico, mas nada muito absurdo. A questão de eu colocar a injeção eletrônica nele foi apenas pelo fato de que ele às vezes ficava muito tempo parado, às vezes 2 semanas, 3 semanas, e aí o que acontecia? Sujava o carburador e eu precisava aí fazer essa questão da manutenção dele, sempre mandar limpar. Então com a injeção eletrônica ele pode passar muito tempo parado e não vai sujar nada, não vai sujar carburador nem nada. Então para mim é super tranquilo essa questão de litragem, também porque eu não estou rodando muito com ele ultimamente. Eu estou ainda em alguns ajustes que eu não estou com confiança de pegar a estrada com ele. Carro, moto ou triciclo? Essa é uma pergunta bem legal. Eu digo que cada um tem a sua função. Eu diria que você teria que ter um carro para fazer as correrias do dia a dia,
principalmente em dias de chuva, porque moto e triciclo é a mesma coisa na chuva. E a questão do triciclo, hoje eu vejo como um hobby. Você tem que sair para curtir, não para fazer, né, como eu já falei lá na primeira pergunta, a correria do dia a dia. Então você ter um triciclo é legal, é divertido, mas eu vejo que é como um bug, como um carro antigo, como esse tipo de coisa que você é mais para hobby. Então eu diria que você tem que ter um carro e aí você escolhe triciclo ou moto. A questão da moto e do triciclo fica muito a seu critério. Se você tiver um motoclube, um motogrupo que você ande junto, o triciclo sim vai acabar ou atrasando todo mundo ou você vai ficando para trás. Por quê? Ele é mais lento, né? E você, para fazer uma ultrapassagem, você precisa de muito mais espaço. E se o trânsito para, você não consegue pegar um corredor, você não consegue fazer nenhum tipo de manobra, você tem que ficar parado ali atrás dos carros. Então, ou você anda só com grupos de triciclo, ou você simplesmente vai ficar para trás. E se eu já passei algum perrengue com ele? Que eu me lembro, assim, eu fiquei poucas vezes empenhado com esse triciclo, muitas vezes foi questão de falha elétrica, então ele deu muito problema na elétrica, mas nada de grandes problemas. Questão de relé, às vezes queima um fusível de partida, isso é coisa leve, entendeu? Mas agora, pô, estourou um pneu, você capotou, não. Nunca tive nenhum problema sério com o triciclo, sempre andei com a manutenção em ordem. Ele não é dos triciclos mais bonitos do mundo, mas a manutenção dele está sempre em ordem, a manutenção dele eu sempre faço com frequência. Pneus traseiros e pneu da frente sempre bons, sempre pneus novos, nada pneu remold, pneus que realmente são de marcas boas, né? Até nos takes aqui dos vídeos eu coloco. O pessoal pergunta bastante do tamanho dos pneus, os pneus de trás são bem grandes, então é o pneu 275. Então assim, sempre pneus bons, para que caso dê algum problema, né, não seja por falta de manutenção. Isso pode acontecer um dia, né, furar um pneu ou até, sei lá, passar num buraco e rasgar, mas as chances são bem menores quando você tem um pneu de boa qualidade. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha sanado todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, além lá do Instagram do Motostrike, você pode comentar aqui embaixo, que com certeza eu farei mais vídeos sobre isso. Lembrando que eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre triciclo, triciclismo e também sobre várias dúvidas que as pessoas têm antes de comprar um triciclo, porque muita gente compra, se arrepende e depois sai lá tentando vender e, galera, não é fácil vender triciclo. Então, minha opinião, se você tiver algum amigo, algum conhecido, saia para dar um rolê no triciclo dele, peça para dar uma volta, porque aí sim você vai conseguir sentir essa questão, né, se é para você ou não o triciclo, que muita gente acha bonito, acha legal, mas quando vai pilotar, vê que a tocada é bem diferente de uma motocicleta. Então, se gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, que com certeza eu vou responder vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, galera!